Abra sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, leremos apenas os dois primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como também filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos ao Senhor. Acabamos de ler a tua palavra, Deus. Após cantarmos louvores a Ti, após prestarmos esse culto ao Senhor, agora como parte também do culto, queremos Te ouvir. Fale conosco através da tua palavra. Use o teu servo na ministração da mesma, para que saiamos daqui edificados pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Começando com as crianças. Crianças, pedido meu hoje é para que você, antes de desenhar, pense um pouquinho. Quem é para vocês um modelo que vocês gostam de seguir? Qual é a pessoa que você admira tanto que você busca imitá-la em todas as coisas? Pense nisso e coloque isso agora no papel. Desenhe. Quem é a pessoa que você gosta de imitar? E pais, prestem atenção sempre em todos os desenhos que as crianças fazem. Tem um propósito nisso. E a gente precisa ficar de olho no que eles têm de referência, para então nós podermos amplificar isso, se for algo bom, ou desconstruir, se for algo ruim, para apresentar o que é devido. Nós, pais, temos esse dever com os nossos filhos. E o pedido sempre nosso, nos desenhos, é esse, para a gente entender se tudo aquilo que nós aprendemos aqui serve para ensinar, instruir as nossas crianças, tá bom? Então, pais, fiquem de olhos aí no desenho dos seus filhos. Nós vamos falar sobre imitar a Deus. Nós estamos aí pós-Natal, apesar dessa linda canção que nós cantamos, nós estamos ainda respirando esse sentido, esse propósito, porque é para toda a vida. Natal é o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Mas agora nós já começamos no dia 26 a pensar, a refletir, como foi o nosso ano até aqui, para então começarmos a planejar o próximo ano. Todo ano é cheio de incerteza. Nós não conseguimos desvendar o futuro. Nós não conseguimos entender o que vai acontecer. No entanto, nós precisamos ter sonhos, projetos, planejamento, estratégia para iniciarmos esse ano que vem. E quando nós fazemos isso, a tendência é parar para analisar o que vivemos até aqui. E quando você faz isso, quais são as conclusões que você tem chegado a respeito de como você procedeu durante todo esse ano? Todos nós dependemos de referenciais na nossa vida. Nós buscamos pessoas, modelos para seguirmos. Não é verdade? Isso faz parte do ser humano. O ser humano depende disso. Aquela ideia, nada se cria, tudo se copia, é esse princípio. Nós buscamos sempre um referencial. Nós temos uma grande rede social, que é o Pinterest, para você buscar ideias, para desenvolver alguma coisa que você pensa a respeito, e buscar esses referenciais para que você possa desenvolver aquilo que você deseja. Assim nós fazemos com pessoas. Se você olhar suas redes sociais, você vai ver vários seguidores que você tem ali de forma estratégica. Seja seguidor na área da economia, para você planejar bem as suas finanças. Seja seguidores na sua área profissional, para que você possa ter referenciais de pessoas de sucesso. Você sempre busca seguidores para poder te direcionar quanto àquilo que você deseja para a sua vida. Agora, minha pergunta diante de tudo isso é: nós fazemos isso, fazemos várias separações, e cada um desses blocos nós buscamos um tipo de pessoa para nós seguirmos como modelo. Todas essas pessoas que você tem como referencial apontam para o referencial maior que é Cristo? Todas essas pessoas que você tem como referencial, de fato,
São pessoas que te levam para desejar mais a Deus? Buscar viver cada vez mais na intimidade dele? Se esses referenciais estão fazendo isso, ótimo. Continue a seguir, continue a aprender. Agora, se os seus modelos, seja em qual área que for, não te levam para próximo de Deus, tire eles da rede social, pare de segui-los. Em cada área nós temos pessoas que amam a Deus, podendo ensinar coisas à luz de uma cosmovisão cristã. Então busque esses, não busque referenciais diferente disso, pois nós buscamos esses modelos, e esses modelos nos direcionam para a construção daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós buscamos ser nessa vida. Então, ao fazer essa autoanálise, para pensar quem são os seus modelos. Paulo aqui está chamando a igreja de Éfeso, e a mim e a você, a buscar o modelo supremo. E buscar o modelo supremo porque nós temos nele o meio que nós precisamos para viver neste mundo caído. Afinal de contas, ele fez uma grande obra em nosso coração. Mas que obra foi essa? E para que propósito ele fez isso? Nós vamos ver aqui no texto. Mas antes de propriamente nós entrarmos nesses 2 versículos, é importante a gente olhar desde o primeiro capítulo até aqui, o que Paulo está ensinando, o que Paulo está instruindo, como Paulo está construindo essa ideia, para chegar então a dizer, sede pois imitadores de Deus. Veja que o pois aqui está concluindo uma ideia anterior. Então ele constrói uma linha de raciocínio, no ensino dele, aqueles irmãos da igreja de Éfeso, para dizer, vocês precisam ser imitadores de Deus. Faz sentido isso. Vejamos então, olhando desde o primeiro capítulo, vá lá comigo no primeiro capítulo de Efésios, e vamos ver o que Paulo está instruindo a igreja a esse respeito. Ele começa então com a saudação, mas logo na sequência, como nós lemos aqui na liturgia, os versículos de 3 a 14, nós temos algo maravilhoso. Paulo está falando da obra trinitária na salvação. Ele está falando aqui a respeito de Deus, que tem as bênçãos celestiais, que todas essas bênçãos celestiais estão em Cristo Jesus, e ele então escolheu um povo para ele e deu um destino, predestinou esse povo. E Paulo, ao falar sobre isso, na obra de Deus em escolher e predestinar, ele termina esse trecho dizendo, para o louvor da sua glória, versículo 6. E então ele passa a falar agora da realidade dessa obra planejada por Deus, sendo concretizada em Cristo. Essas bênçãos celestiais passam a ser bênçãos terrenas. Por quê? Porque em Cristo agora os predestinados terão seu destino determinado na cruz do Calvário. Pois Cristo agora vem para justamente consumar essa obra. Essa obra planejada por Deus é consumada através do seu Filho, que vem para remir os pecadores escolhidos para o destino no Senhor. E ele termina também esse trecho fazendo a mesma coisa, louvando a Deus, versículo 12, para o louvor da sua glória. E então ele passa agora a falar do Espírito Santo. Deus planejou, Cristo concretiza isso na cruz, mas quem aplica toda essa obra no nosso coração é o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. E esse Espírito Santo não apenas vem e realiza a obra, ele permanece em nós, porque ele é o selo e o penhor da nossa herança, ele é a garantia para que nós possamos receber nos últimos tempos essa herança bendita, separada por Deus, e que vai ser doada a nós na consumação dos séculos através do seu Filho Jesus. E ele termina também esse trecho falando no versículo 14, em louvor da sua glória. Paulo começa a sua carta louvando a Deus por essa obra que foi planejada na eternidade e realizada no tempo. E nós fazemos parte dessa realidade do tempo. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo isso à igreja, vocês são salvos. Mas nós precisamos viver também como salvos. E aí ele começa no versículo 15, orando
por esses crentes e dizendo a Deus, para que Deus dê a eles entendimento, sabedoria, revelação nesse pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo apresenta a obra, agora a hora para que essa obra comece a fazer sentido no coração desses que foram transformados por Deus, ao ponto deles terem o pleno conhecimento. Nesse pleno conhecimento, eles possam ter o coração iluminado, a fim de viver essa novidade de vida no Senhor. Depois, na sequência, lá no capítulo 2, Paulo vai novamente mostrar para eles que essa obra de salvação é tão real, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e em Cristo agora nós temos vida. A morte de Cristo nos levou para a morte, mas a ressurreição de Cristo nos levou para a ressurreição em Cristo. E agora Ele nos dá vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos nesse tempo longe do Senhor. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora nós somos criados por Ele para as boas obras e para andar de acordo com essas obras. Depois, no versículo 11 em diante, Paulo vai dizer que, olha, essa obra de salvação não está condicionada apenas para os judeus, também chegou aos gentios. E ele vai falar isso a partir do versículo 11, para dizer que tanto judeus como gentios vão fazer parte da mesma família. Versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que existia entre eles. Não há mais inimizade, por quê? Porque Cristo é o elo agora entre esses dois povos. A salvação chegou também para os gentios, e assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Capítulo 3, Paulo agora vai continuar falando dos gentios, dizendo que esses estão também vocacionados para viver de acordo com essa obra redentora do Senhor. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí Paulo novamente ele vai orar. Então veja, vocês entendem que o que vocês são porque houve um planejamento na eternidade, para que no tempo vocês pudessem ser salvos dessa maneira, com a Trindade toda operando essa obra de salvação. Agora, a salvação tirou você da morte para a vida, e você não é sozinho como judeu, você também é participante de uma família de escolhidos entre os gentios, e vocês precisam então viver a igreja de Cristo nessa unidade, sem ter essa inimizade. E Paulo vai mais uma vez orar, agora, ao colocar os gentios, orar para que Deus habite no coração deles, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora Paulo vai falar, entendem
vocês são igreja. E como igreja, vocês precisam viver unidos na fé. De que modo? Andando de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, está em todos. Afinal de contas, agora não há mais inimizade entre judeus e gentios, todos nós fazemos parte da igreja de Cristo, e precisamos viver essa unidade para a glória dele. E como podemos viver agora essa igreja? Ele diz, Deus dá dons. Esses dons é para que vocês possam exercer em conjunto no reino de Deus. E aí ele vai falar daqueles que recebem o dom de ensino. Esses que recebem o dom de ensino capacita os demais a exercer os seus dons na obra de Deus, na edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí ele vem falar agora sobre santidade. Entenderam a obra de Deus no coração de vocês? Entenderam que essa obra não é apenas para vocês, judeus, mas também é para os gentios? Oro para que Deus conceda entendimento para vocês. Vocês precisam viver unidos, porque não tem mais inimizade entre vocês. Cristo, ele quebrou com essa inimizade. Vocês precisam viver unidos. E de que modo vocês vão viver unidos? Exercendo o dom que Deus concedeu a vocês. Mas, ao longo da caminhada, haverão lutas. Ao longo da caminhada, haverão momentos em que o seu coração pecaminoso vai querer sobressair o coração que deveria estar cheio da vontade de Deus e da verdade de Deus. E nós vamos errar. Por isso, nós temos que mortificar a nossa carne continuamente. Por quê? Porque nessa obra realizada em nós, nós nos despojamos dessa velha natureza e nos revestimos agora desse novo homem que se refaz em pleno conhecimento de Deus. Então nós precisamos viver em santidade. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. E ele vai deixar isso mais claro ainda, meio que desenhar agora para eles. Então vocês precisam despojar e revestir. Mas como vocês vão conseguir lutar contra aqueles pecados que são habituais na sua vida? Tirando e substituindo com outro, que é uma virtude que procede do Espírito. E ele vai dizer então a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, substitui falando a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se pôs o sol sobre a vossa ira. Ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. E depois ele vai juntar tudo isso e dizer, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Entenderam? Sede, pois, imitadores de Deus. Faz sentido agora? Então imite a Deus. Sabe por quê? Somente imitando a Ele vocês vão conseguir viver desse modo. Deus não comprou vocês e transformou vocês para vocês seguirem modelos sem Deus. Deus fez tudo isso porque agora vocês não pertencem mais ao mundo, vocês são propriedades exclusivas de Deus, com uma finalidade, como 2 Pedro vai dizer para nós, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, faz sentido imitar a Deus, não só faz sentido, como é o propósito da vida do crente. Se o crente não imita a Deus, não tem Deus como referencial, ele se perde no caminho e deixa com que essas práticas que antes eram da velha natureza comecem a sobressair na sua vida e dominar o seu coração e as suas ações. Então, vocês precisam ser imitadores de Deus. Depois ele vai continuar.
E ele vai, a partir do versículo 3, falar do fruto da luz e das obras das trevas, e falar que nós agora precisamos viver na luz, e não mais nas trevas. E ele vai falar, portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. De que modo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E depois ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, cheio do Espírito Santo, o coração vai estar transbordando da verdade e das virtudes, e você vai praticar esses hábitos que vão substituir aqueles que eram pecaminosos. E aí ele vai dizer, agora, família, entendo a responsabilidade que vocês têm, pois dentro da estrutura da sociedade, vocês são a base. Então, família, vocês precisam viver assim também, de modo digno desse evangelho. Como? Mulheres, sede submissas ao vosso marido. E ele diz como? Se você é imitador de Deus, você vai se submeter ao seu marido como você faz com o seu Senhor. Depois, maridos, vocês devem amar a sua esposa como referencial, Cristo amou a sua igreja. Depois, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. O modelo é o Senhor, e vocês vão obedecer como vocês obedecem ao Senhor, pois isso é justo. E depois, falando propriamente aqui só para o pai, a palavra no grego aqui é diferente da palavra do versículo 1 do capítulo 6. No versículo 1 do capítulo 6, ali é pai e mãe, e aqui no versículo 4 é pateres, que quer dizer só o homem. Ou seja, versículo 4, e vós, pai, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Imite a Deus em todo o seu proceder. Depois ele fala dos servos e senhores, fala da armadura de Deus, para a gente poder enfrentar os dias maus. E assim Paulo, então, mostra o porquê, o motivo que nós devemos ser imitadores de Deus. Versículo 1 e 2, nós vamos ver aqui, de forma mais direta, dois motivos que Paulo descreve aqui para nós, para sermos imitadores de Deus. O primeiro deles é que nós somos filhos, por isso que temos que imitar. Nós somos filhos. E o segundo é porque nós somos filhos, mas somos filhos do amor sacrificial. Então, esses dois motivos que veremos agora. Paulo ele começa com uma ordem, sede, que no original pode ser traduzido por tornar-se. Entenderam tudo o que vocês precisam ser, como vocês devem viver? Agora vocês precisam imitar. Não tem uma outra opção. Essa é a única para você que é crente em Cristo Jesus. Você precisa imitar a Deus. É uma ordem. Sede imitadores de Deus. Ou seja, tome posse dessa realidade que você tem em Cristo Jesus, para que Ele te conduza diante do caminho que Ele quer que você trilhe. A palavra imitador significa literalmente aquele que copia as palavras ou o comportamento do outro. E por que que o crente precisa fazer isso? Em primeiro lugar, porque Deus nos escolheu e nos salvou, tirando o status de condenado para perdoado. Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como nós lemos aqui em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ou seja, nós não somos mais filhos da ira, nem filhos da desobediência. Esse é o segundo motivo. Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Terceiro, fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de um corpo em que Cristo é o cabeça. A cabeça é a parte que vai direcionar os nossos membros.
As partes motoras do nosso corpo são condicionadas pelo cabeça. E quem é o cabeça é Cristo. E você, como parte desse corpo, você é conduzido por Cristo Jesus. Então, nós fazemos parte agora desse corpo em que Cristo é o cabeça. E quarto, não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Essa é uma verdade que nós esquecemos. Nós somos comprados, queridos. Nós não somos aquela ideia que nós somos donos do nosso próprio corpo. Meu corpo, minha regra. Acho que esqueceu de que você não é de você mesmo, mas você é de Deus. Ele te comprou e você é propriedade exclusiva dele. Então, não é o seu corpo e suas regras, mas é o seu corpo diante das regras que estão estabelecidas nas páginas das Escrituras. Se você não se veste, não se comporta conforme os princípios estabelecidos aqui, você está deixando de viver da maneira que você foi chamado para viver. Deus é o seu dono e Ele coloca as regras que você precisa seguir. Não é regras suas tão somente, mas são regras pautadas pela verdade. Então, nós precisamos imitar o nosso Pai. Assim como os filhos nos imitam, nós precisamos então imitar a Deus. Por quê? Porque se o referencial dos nossos filhos somos nós, e nós temos vivido uma vida sem Deus, logo, muito provavelmente, não é determinante, mas muito provavelmente o seu filho vai querer seguir esse mesmo caminho. Graças a Deus que Ele é misericordioso, e às vezes mesmo que o pai segue um caminho totalmente longe de Deus, Deus preserva o filho. Mas nós pais, crentes em Cristo Jesus, precisamos compreender a importância de sermos o melhor referencial para os nossos filhos, pois a nossa referência maior é Deus, e nós tentamos viver conforme Ele nos ensina, para que então os nossos filhos possam copiar a nós. Quem o seu filho está desenhando aí? Quem é o modelo deles? Não deveria ser outro a não ser você mesmo. Você deve ser modelo de pai e mãe para os seus filhos. E os filhos mais novos, eles buscam sempre imitar os filhos mais velhos. Se você não ensinar que o seu filho mais velho precisa ser referencial para o seu filho mais novo, pode ser também que ele não tenha um bom exemplo. Eu vejo isso em casa. Quando a Helena, ela faz alguma coisa que eu e a Priscila, nós respondemos de forma graciosa, alegre para ela, rapidamente a Laís vai repetir e vai fazer a mesma coisa, porque chamou a atenção do papai e da mamãe, eu também quero chamar, então eu vou imitar a minha irmã. Veja que nós precisamos ter isso em mente, mas não só isso na mente, nós temos que ter isso na prática, pois a verdade está em nós, por isso nós devemos assim proceder. Então, quando nós olhamos para a Escritura, meus queridos irmãos, nós vamos ver vários textos nos chamando para essa realidade de imitar o nosso Pai. Em alguns lugares em referência a Deus, em outros a Cristo, como por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar do amor ao próximo, vai orar e vai falar daqueles que são os inimigos, dizendo que somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós temos que também amar os inimigos. Por quê? Porque a justiça pertence a Deus e não a nós mesmos. E quando nós, então, fazemos desse modo, amando inclusive os nossos inimigos e orando por eles, nós estamos seguindo o modelo que Deus quer que nós sigamos. Nós estamos fazendo o certo. Então, procedendo assim, podemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Também, referências a Cristo, João 13:34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros.
Portanto, Romanos 15:7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, diversos textos apontando para essa realidade de nós imitarmos a Deus ou a Cristo. Aqui Paulo está falando a Deus, mas não faz diferença. Deus e Cristo são as mesmas pessoas. Quando Paulo fala isso, ele está mostrando que essa referência é a referência trinitária. Nós temos que ter a referência no Deus Pai, no Deus Filho e naquele que nos conduz, que é o Espírito Santo em nosso coração. Então nós precisamos imitar a Deus, imitar a Cristo, pois nós fomos comprados e destinados para essa finalidade neste mundo caído. Assim nós cumprimos um ideal e um propósito de Deus. Então ele diz que nós somos imitadores de Deus, e o primeiro motivo é porque nós somos filhos. E o segundo motivo é porque nós somos filhos do amor sacrificial. Versículo 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Primeiro, nós precisamos aqui compreender esse conceito de amor. Por quê? Porque o amor que o mundo prega é um amor que é apenas sentimento. É um amor que equivale a você oferecer algo a alguém, e se a pessoa te responder de forma positiva, pronto, é amor. Por quê? Porque isso vai mexer no sentimento, tanto seu como dele, e isso vai fazer bem a você. O mundo está dizendo que esse amor é um amor que vale tudo, vale qualquer coisa, em nome do amor, vale, talvez você se enganou com aquela pessoa, vale a pena romper aquele laço para você viver com outra. Por quê? Porque é amor. Esse é o amor que o mundo ensina, que as terapias pregam nos consultórios. Esse é amor que faz sentido nós dizer, o amor é cego. Esse amor é cego, mas o amor de Deus é cego? De modo nenhum. O amor de Deus não é cego, porque o amor de Deus não é um amor primeiramente de sentimento, é antes, porém, de atitude, mas de atitude sacrificial. A palavra amor nas Escrituras significa essencialmente um compromisso sólido de agir sacrificialmente para com a outra pessoa. O amor de Deus é demonstrado pela obediência à sua palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É fato que o amor bíblico pode vir acompanhado de fortes emoções, mas a vontade firme é que mantém o amor constante e imutável, porque as emoções podem mudar, não é mesmo? E elas mudam continuamente, mas o compromisso de amor biblicamente perdura e distingue um legítimo discípulo de Cristo. Esse é o amor que eu e você temos, que é o amor que foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo, como Paulo diz lá em Romanos 5:5, como Hendricks no seu comentário vai dizer, andar em amor é fazer desse o conteúdo de sua vida, caracterizando todos os seus pensamentos, palavras e atos. Esse andar é conforme o padrão de nossa imitação. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Então, o padrão de nossos pensamentos e atos deve corresponder a atos de obediência, através do amor que nos habilita a andarmos em Cristo. Esse amor é diferente porque é um amor sacrificial. Nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse amor levou voluntariamente Cristo nos substituir na cruz e receber sobre si toda a ira de Deus. E Ele fez isso voluntariamente. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo se encarnou, em seu estado de humilhação, Ele então se entregou, se ofereceu como oferta e sacrifício,
se rendendo ao castigo que recebeu na cruz, para pagar dívida, e essa dívida era minha e sua. E como diz o profeta, lá em Isaías 53:10, Deus, nesse sacrifício voluntário de Cristo, agradou moê-lo, fazendo enfermar, porque Deus se agradou de lançar toda a sua ira sobre o seu filho, porque aquela dívida estava sendo paga através do princípio do sacrifício, e Cristo deu a sua vida em resgate por muitos. Quando no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos, e eram feitos de forma correta, esses sacrifícios eram recebidos diante de Deus como aroma suave. E o texto vai dizer aqui para nós que esse sacrifício de Cristo é aroma suave. É aroma suave. Essa oferta e sacrifício foi recebido diante de Deus como aroma suave. Esse é o verdadeiro motivo de sermos imitadores de Deus. Conforme expresso na ordem de Paulo à igreja, sede imitadores. E quando assim fizermos, em amor, agradaremos ao Senhor, que enviou o seu Filho para nos livrar da condenação e nos fazer filhos amados de Deus, para andarmos nele, para a glória de seu nome. Você é imitador de Deus? Diante de toda a sua autoavaliação, de como você buscou referenciais neste ano, você pôde olhar os seus referenciais no Senhor, como modelos do Senhor, que te levaram mais perto do Senhor? Espero que sim. Se não, mude. Já. Espere começar um novo ano? Já. Porque a vida cristã não começa na virada de ano. A vida cristã começa na virada que Deus concede a nós, da velha natureza para a nova natureza, na redenção. E a partir dali eu preciso viver como santo, assim como Ele nos chamou para viver. 3 aplicações rapidinhas. Nós precisamos então imitar a Deus. Lembra dos discípulos? Os discípulos foram chamados a andar com Jesus e imitá-lo, para então darem continuidade à sua missão. Os discípulos caminharam todo o tempo com Jesus, mais ou menos aí, não os 3 anos de ministério, nós às vezes pensamos que foram os 3 anos de ministério de Jesus terreno, não, mais ou menos 1 ano e um pouco mais, 1 ano e meio, eles andaram com Jesus, imitando a Ele e aprendendo a imitar Ele, para que depois eles pudessem ser o referencial de igreja, tanto que nós somos fundamentados sobre os apóstolos, a igreja fundamentada sobre o ensino dos apóstolos, que deram continuidade ao ensino que eles aprenderam, andando como discípulos de Cristo Jesus. Você foi chamado para ser discípulo de Cristo, mas mais do que isso, você foi chamado para fazer discípulos, e de fazer discípulos de toda a nação. Nós temos aqui, a nossa rede de discipulado na igreja. Você já está discipulando alguém? Quando você começa a discipular alguém, você tem uma responsabilidade muito grande. Algumas pessoas até têm medo de começar um discipulado por conta disso. Nossa, eu não sou uma pessoa perfeita, graças a Deus por isso, não vai ser mesmo. Mas você pode buscar viver de forma mais perfeita, para que pessoas possam olhar para você e aprender com você como ser assim também. Para assim como Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, você poder dizer. E esses discípulos possam, aprendendo com você, tendo você o referencial de Deus, fazer também outros discípulos, e essa rede crescer, pois Deus nos chamou para essa finalidade. Como é bom discipular alguém. A gente vê que nós precisamos cada vez mais depender de Deus e de Cristo, porque nós não sabemos nada mesmo, mas Ele, pelo Santo Espírito, nos capacita a fazer essa obra. Se Ele chamou, Ele capacita. Eu preciso apenas dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer ser discipulado, procure o presbítero Mateus, que ele vai te caminhar para um discipulado. Agora, se você quer discipular, ser um discipulador, procure também o presbítero Mateus, não é outro, não, é o presbítero Mateus também, para que ele possa preparar ou indicar pessoas para você caminhar
e ajudar elas a se aproximarem cada vez mais desse Deus que nos chamou para imitá-lo em todas as coisas. Eu acho que aí faz sentido agora a gente entender 1 Coríntios 10, 31, quando Paulo vai dizer também à igreja de Coríntios que nós devemos, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque somos imitadores dele. Ou seja, faz sentido agora. Glorificar a Deus é viver o seu propósito e o ideal de vida que ele nos chamou para viver. Você está disposto a fazer isso? Faça isso já. Deus nos chamou para isso. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!